Então a gente faz parte da história aqui da Vila Cerne, desses 55 anos da Vila Cerne. Meu nome é Luiz Alberto Silva. Bom, a gente é oriundo da Congregação da Primavera e eu e a minha esposa, a gente casou em 1980 e por necessidade a gente veio morar aqui na Rio dos Sinos, que é uma avenida bem próxima aqui, que passa nos fundos da congregação, e a gente chegou a vir a alguns cultos nesse período de 1980, 1981. Mas a chegada definitiva aqui na Vila Cerne foi em 1982 e era um culto de transição de posse. Estava o irmão Maurício Vargas, ele era o encarregado da congregação e nessa oportunidade ele estava passando a direção da congregação da Vila Cerne para o evangelista Vilmar Dornelles. Foi nosso encarregado aqui por bastante tempo aqui. E aqui a gente, desde 1982, a gente ficou aqui até 2019, quando a gente foi cumprir um chamado do Senhor ali na cidade de Pinto Bandeira, né? É uma obra missionária em Pinto Bandeira. Estamos ali já há quase 3 anos, graças a Deus. Então a gente faz parte da história aqui da Vila Cerne, desses 55 anos da Vila Cerne. Exatamente o dia, se eu não recordo, tá? Mas foi no ano de 1999, eu assumi pela primeira vez, eu tinha sido elevado ao Ministério de Presbítero, eu tinha cuidado já no Ministério do Diaconato, eu tinha cuidado por 1 ano e 10 meses a congregação da Rondinha. Foi a primeira congregação que eu cuidei, e aí logo em seguida, acho que foi no ano de 1999, teve uma elevação ao Ministério do Presbitério, onde eu fui elevado a esse Ministério de Presbítero. E aí o pastor João Carlos Trindade tinha vindo cuidar do distrito aqui, na época era Distrito 7, onde a sede era a Maria Isabel, e nós estávamos incluídos nesse distrito aqui, a congregação da Cerne, e o pastor João Carlos Trindade foi que me trouxe a encarregado da congregação da Cerne no ano de 1999, onde a gente cuidou por 1 ano, talvez alguns meses, tá? Mas bem rápido. Depois no ano seguinte, a gente foi cuidar da congregação da Indicepé, no ano 2000, e ficou 2 anos dando uma descansada, já que a palavra de Deus diz que nosso descanso não é aqui, né, mas é nos céus. E a gente voltou como encarregado da congregação de novo em 2002, acredito que foi 2002. Mais 1 ano a gente cuidou, passou depois em algumas outras congregações e voltou em 2011, por um período de tempo. Em 2011 a gente cuidou da congregação de novo. Interessante que no ano de 1999, você na primeira pergunta perguntou como é que era a estrutura aqui, né? A congregação ela era uma congregação pequena, eu não lembro a metragem, mas era uma congregação de madeira e como tudo na vida vai se desgastando e a congregação já estava um pouquinho judiada, assim, né? Inclusive no final, já quando eu estava aqui desse ano, a gente teve uma oportunidade de conversar com o pastor Edgar, o pastor presidente, da necessidade de uma construção de templo aqui. Como era final de ano, o pastor não via viabilidade no momento, assim, né? Então pediu para a gente esperar mais um tempo. Quando a gente voltou depois, em 2002, aí a gente fez uma comitiva aqui, um grupo de irmãos, de casais, se não me engano, 7 casais, e a gente foi falar com o pastor novamente, da onde ele nos ouviu e aí mandou fazer uma planta, né, a qual o pastor João Carlos Trindade e a gente aqui colocou aquela planta como projeto de fé e ela era colocada na parede da congregação, de quem entrasse no templo, assim, à esquerda do púlpito tinha aquele quadro ali com a planta como projeto de fé. Então, quando chegou no final daquele ano, quando a gente ia passar a congregação para o irmão Luiz Gonzaga, a gente já tinha iniciado aqui, nos fundos da congregação nova aqui, já tinha iniciado já os alicerces, da onde é o salão, nos fundos da igreja aqui,
E aí no ano seguinte o irmão Gonzaga assumiu o trabalho, o pastor Adão assumiu o distrito, né? E eles deram continuidade. Mas a gente permaneceu por aqui, dando o nosso auxílio, a nossa contribuição, né? Nesse sentido assim. E de tal forma que é bênção de Deus. Inclusive eu louvo a Deus, né, por tudo que aconteceu nas nossas vidas aqui. A minha família hoje congrega aqui na Cerne, né? Meus filhos congregam aqui. Então só gratidão a Deus. Os cultos de ensino eram às quarta-feira e tínhamos sábado, às vezes, culto da mocidade e domingo culto público. E como a congregação era menor, era um grupo bem menor de pessoas, mas eram pessoas fiéis a Deus, né? Pessoas de oração, pessoas que se colocavam na brecha, né? Inclusive alguns já partiram para a eternidade, fica a marca, fica a saudade. Isso faz parte, né, da nossa vida, né? Mas depois, assim, sempre há mudança, há necessidade de mudanças. Depois houve tempo que passou os cultos de ensino para terça, outras oportunidades para quinta e assim por diante, né? Bom, a gente passou algumas experiências de vida, assim. Uma maior experiência de vida que eu passei foi me deparar um dia com um tumor, né, no cerebelo. Isso aconteceu em 1987, foi praticamente um ano e pouco antes de assumir o trabalho aqui. Eu estava cuidando da congregação da Rondinha. E como era um tumor e a gente nunca sabe se ele é benigno ou maligno, todos nós temos os nossos medos, né? E eu tinha os meus próprios medos também. E medo faz parte da nossa vida e a gente aprende que isso é uma defesa do organismo também, né? E eu tinha os meus medos. Um dia até acordei meio preocupado, mas eu me recordo que eu levantei e orei, coloquei a minha vida na presença de Deus e que eu não aceitava aquele tipo de sentimento que eu estava tendo naquela hora, assim, e me veio bem vívido assim no meu coração naquele momento o Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor, e mais especificamente a palavra após o versículo 4, que dizia assim, o salmista dizia assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando eu senti essa palavra assim no meu coração aquele dia, veio a tranquilidade, uma paz. Isso foi ainda antes de eu conversar com um neurologista que por qual eu ia passar o procedimento, fazer a cirurgia. E já se passaram 25 anos e a gente está aí trabalhando, né? É o Senhor que nos dá vida, Ele prometeu nos dar vida e vida com abundância. Então, eu louvo e bendigo a Deus, viu? E principalmente porque a gente tem os nossos filhos aqui, os nossos netos aqui participando hoje da obra do Senhor. E isso já é uma alegria constante no nosso coração. Uma mensagem que o apóstolo Paulo, ele escreve na carta aos Coríntios, capítulo 15, os últimos versículos, eu não recordo exatamente o versículo em si, mas a palavra diz assim, que para os irmãos serem sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Todos aqueles que trabalham na obra do Senhor, o Senhor vai abençoar. A gente tem que seguir aquilo que o apóstolo Paulo escreveu também a Timóteo. Ele diz assim: pregues, instes a tempo e a fora de tempo. A nossa obrigação como crentes, e eu não estou falando só simplesmente de quem está numa liderança do trabalho, mas todos os crentes em si, os membros em particular, todos nós, quando nós tomamos a iniciativa de seguir a Jesus e passar pelo processo do novo nascimento, nós passamos a ter uma responsabilidade, porque a Bíblia diz que nós somos uma carta aberta. Então a nossa vida passa a ser uma mensagem também
para todas as pessoas. E a nossa maior mensagem, ela não é uma mensagem falada no púlpito da igreja, assim, né? Mas ela é com a nossa vida, com o nosso testemunho. Eu creio que essa é a maior mensagem que a gente pode transmitir para os irmãos. E eu recordo assim, uma vez na empresa onde eu trabalhava, tinha um outdoor bem grande, e a empresa ela tinha um projeto de responsabilidade com o meio ambiente, e eram duas fotos paralelas uma à outra, e elas tinham pequenas diferenças, e vinha uma pergunta assim: que marca você quer deixar? E aquelas fotos eram uma praia bem limpinha, a primeira foto, com uma água de um mar azul, e na outra foto era a mesma foto com uma diferença de que um trabalhador com a botina de trabalho completamente manchada com petróleo, e manchando a areia daquela praia. Mas isso a empresa está transmitindo uma mensagem de responsabilidade quanto ao meio ambiente. Mas nós temos uma responsabilidade que é muito maior, que é uma responsabilidade espiritual. E todos nós vamos deixar uma marca para o futuro. Vamos deixar uma marca para os nossos filhos, para os nossos irmãos, uma marca para os nossos netos. E eu deixo esse questionamento para todos os nossos irmãos, aqueles que congregam aqui na Vila Cerne, ou em outra congregação, ou até mesmo em outro ministério. Que marca você quer deixar? Esta é a pergunta que eu deixo aqui, esse é o questionamento. E cada um responda conforme sentir no seu coração. No nome de Jesus.